Olá, amadas. Graça e paz da parte do nosso Deus seja sobre as nossas vidas nesse dia. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de uma jovem chamada Abisague. Essa história se encontra no livro de 1 Reis, né? No capítulo 1, versículo 3, e nos conta a história de um momento crucial na vida do rei Davi, né? O final da vida dele. E nós encontramos nesse episódio essa jovem que nos ensina lições valiosas. 1 Reis, capítulo 1, versículo 3, nos diz assim: E buscaram por todos os termos de Israel uma moça formosa, e acharam a Abisague, sunamita, e a trouxeram ao rei. Então, esse episódio, querida, nos conta a história de Davi, quando ele tinha aproximadamente 70 anos. Nesse estágio, né, avançado de sua vida, a sua saúde havia se deteriorado, devido aos anos de sofrimento, de desafios pelos quais Davi passou, né, tudo aquilo que ele enfrentou. E é nesse momento que essa jovem formosa, chamada Abisague, é trazida para servir como uma espécie de enfermeira e ajudá-lo a se manter aquecido. A história de Davi e Abisague, ela nos ensina lições profundas sobre a graça de Deus, o cuidado, né, do Senhor e a figura profética da igreja fiel. Então, o rei Davi, ele passou por inúmeras provações e desafios ao longo da sua vida. A sua vida, quando você lê lá em Reis, né, você vai ver que a vida de Davi incluiu muitas vitórias, muitas derrotas, muitos pecados, arrependimentos. Então, aos 70 anos, Davi tinha sua saúde já muito fragilizada. Isso nos lembra realmente assim que em todas as estações da nossa vida, Deus está sempre presente para nos sustentar e nos fortalecer. Então, Abisague, essa jovem formosa, foi escolhida para servir o rei em seus últimos tempos, ou seus últimos dias, né? Ela cuidou de Davi, mantendo Davi aquecido. E essa jovem, ela simboliza a igreja fiel, que é chamada a estar aos pés, né, do seu Senhor Jesus Cristo, seu rei, em todos os momentos. Nós devemos ser realmente assim, como igreja, sermos instrumentos de cuidado e de amor, demonstrando o amor de Cristo ao mundo. Abisague, ao manter Davi aquecido, ela nos lembra do Espírito Santo, que é o calor espiritual que nos envolve. Em Lucas capítulo 3, versículo 16, João Batista ele fala sobre Jesus batizando com o Espírito Santo e com fogo. Então a igreja fiel ela é chamada a viver na presença constante do Espírito Santo, que nos aquece, né, com a sua presença e nos capacita a servir a Cristo. A igreja fiel, querida, ela é caracterizada por permanecer aos pés do Senhor Jesus Cristo até o fim. Assim como Maria fez, né? Aquela igreja que se assenta aos pés, que quer ouvir, que quer sentir, que quer estar perto. Então nós devemos ser como Abisague, né? Dedicando as nossas vidas a servir e cuidar, né, do Rei dos Reis em todos os momentos, independente das circunstâncias, de estarmos ali aquecendo o coração do Rei, né? Abisague, ela aquecia o corpo, nós aquecemos o coração de Deus quando nós realmente assim devotamos as nossas vidas a Ele. Então, Abisague, ela cuidou exclusivamente de Davi, e a igreja fiel também deve ter Jesus Cristo como centro da sua dedicação e serviço. Abisague, ela vivia para servir o rei. Nós devemos viver para servir a Cristo. Ele é o nosso Rei e Senhor, e todo o nosso cuidado deve ser para Ele. Abisague, ela estava pronta para servir, para obedecer e para cumprir os propósitos de Davi, aquilo que ela foi chamada para ser, né? Às vezes a gente, quando olha para a vida dela, fala assim, nossa, mas ela só aqueceu o rei? Não, ela aquecia o rei. Se não fosse ela, o rei morreria de frio. Sem a minha vida e a tua vida, o mundo vai morrer de frio. Nós somos esses instrumentos que levam o calor de Cristo ao mundo. Então, nós temos que estar dispostos realmente a servir Jesus, a obedecer às suas palavras. A obediência é uma marca distinta de uma igreja fiel, assim como a Abisague, ela estava ali para obedecer.
E ela cumpriu isso fielmente. Então a Abisaga, ela cuidou de Davi até os seus últimos momentos. A igreja fiel, ela deve continuar a cuidar da obra do Senhor Jesus até o fim dos tempos, cumprindo a grande comissão e levando realmente o evangelho a todos os cantos da terra. Então, assim como a Abisaga, que estava presente nos momentos finais, né, da vida do rei Davi, a igreja fiel, ela deve se preparar espiritualmente para os eventos que vão anteceder a segunda vinda de Cristo. Nós devemos estar vigilantes, orando e esperando a sua volta. Assim como a Abisaga, ela não descuidava. Ela estava o tempo todo ali cuidando de Davi, porque ela sabia que Davi estava nos seus últimos dias e ela precisava estar presente se ele precisasse de qualquer coisa. Então, como igreja fiel, nós precisamos estar atentas a tudo que está acontecendo à nossa volta. Então, a figura de Abisaga, ela nos ensina que a igreja fiel, ela deve ser dedicada, obediente, disposta a servir e a cuidar, né, dessa obra maravilhosa que Jesus nos confiou até o fim, até que ele volte. Então, que nós possamos seguir realmente o exemplo dessa jovem e sermos fiéis seguidoras de Cristo. Que nós possamos ser instrumentos do amor de Deus, da graça do Senhor para um mundo que precisa tanto, queridas, desse calor espiritual que eu e você podemos fornecer em nome de Jesus. Oh, Pai querido, nós nos aproximamos do Senhor hoje, Pai, em oração, com os nossos corações cheios de gratidão, Senhor, porque o Senhor nos permite refletir, Senhor, sobre essa história maravilhosa de Davi e Abisago, que é a figura profética, Pai, da igreja fiel, Senhor, em nossos dias. Pai, assim como Abisaga, o Senhor cuidou de Davi nos momentos da sua fragilidade. Pai, nós queremos ser instrumentos do teu cuidado e do teu amor. Na vida, Senhor, das pessoas, Senhor, ao nosso redor. Pai, nós pedimos que o teu Espírito Santo nos aqueça, Senhor, com a tua presença constante, nos capacitando, Senhor, a servir a Cristo com dedicação e com amor. Pai, que a igreja fiel, Senhor, da qual eu faço parte, da qual as minhas irmãs fazem parte, Senhor, que nós sejamos conhecidas, Pai, pelo seu amor, que essa igreja seja conhecida pelo serviço, pela obediência e por permanecer, Senhor, aos pés de Jesus, o nosso Rei, o nosso Senhor. Nos capacite, Senhor, a ser luz, a ser sal nessa terra, refletindo o calor, Senhor, do teu Espírito, em um mundo, Senhor, que, por vezes, Pai, está muito frio espiritualmente. Pai, nós pedimos que o Senhor nos use, Pai, para levar a tua mensagem de esperança e de salvação a todos que ainda não te conhecem, Pai, a todos que ainda não conhecem a tua graça. Nos use, Senhor, como instrumentos, Senhor, para que outras pessoas também possam experimentar, Senhor, o calor do teu amor e do teu Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, que possamos aquecer, Deus, esse mundo, Deus, que jaz, Senhor, nesse frio, Senhor, maligno, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, é que nós oramos, Senhor, e desde já te agradecemos por podermos ser, Deus, instrumentos, Senhor, da tua vontade, Pai. Muito obrigada. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querida. Que você possa ser hoje esse instrumento que leva calor a vidas humanas. Em nome de Jesus.